Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Regis Miguel, sou professor de História e está começando hoje a primeira videoaula do canal Prof. Região na História. Um canal de história que promete mostrar que a história pode e deve ser compreendida por todos de forma simples e prática. Bora estudar história comigo? Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula de História. Os conteúdos que serão abordados nessa aula são a origem do homem americano e sítios arqueológicos. Os conteúdos podem ser encontrados na apostila 2, na página 212, capítulo 3. Inicio nossa aula com um questionamento. Vocês nunca se perguntaram qual é a origem do homem que habitou a América? Segundo dados de 2016, éramos 2 bilhões de habitantes nesse ano, no continente americano. Como será que tudo isso começou? Quem foram os primeiros? De onde vieram? Como vieram? Quantos eram? Será que surgiram aqui mesmo ou vieram de outros lugares? Bom, atualmente existem duas teorias e uma certeza. Como não existem na América vestígios arqueológicos anteriores ao Homo sapiens, pode-se afirmar que a origem da humanidade não foi aqui. Podemos ver no slide alguns dos primeiros hominídeos encontrados em outros lugares do mundo, porém nenhum deles foi encontrado aqui. Temos pelo menos duas teorias, a teoria do Estreito de Bering e a teoria das canoas polinésias. A primeira teoria é a teoria do Estreito de Bering. Segundo essa teoria, a América começou a ser ocupada há cerca de 13 mil anos, uma época em que os extremos do planeta estavam com áreas maiores de gelo, e isso teria permitido que um canal, hoje descongelado e que faz a ligação entre os oceanos Pacífico e Ártico entre os Estados Unidos e a Rússia, chamado de Estreito de Bering, servisse de passagem para os hominídeos que migraram da Ásia para a América do Norte nessa época. Então, como apresenta a imagem, existiram diversas migrações desses antepassados do Homo sapiens pelo globo. Mas quem eram esses povos que possivelmente teriam migrado para a América através do Estreito de Bering? Estudos atuais propõem que a América do Norte foi povoada por povos que migraram da Ásia, das atuais regiões Mongólia e Sibéria. Por isso, a semelhança na aparência de alguns índios americanos e povos asiáticos. Os fósseis mais antigos encontrados na América do Norte, com essas características, tinham aproximadamente 11 mil anos. Pronto, descobrimos a origem do homem americano. Só que não. Essa é uma das maravilhas da história. Ela nunca fica pronta. Ela está em constante mudança e em construção, de acordo com novas descobertas. Aí veio um brasileiro que resolveu complicar a vida dos cientistas. Um pesquisador brasileiro, Walter Neves, passou a estudar um crânio encontrado na cidade de Lagoa Santa, em Minas Gerais, e ele descobriu que o grupo a qual esse indivíduo pertencia era diferente do grupo da América do Norte. O formato do crânio permitiu que se afirmasse que o grupo que habitou a região da Lagoa Santa seria um grupo que veio de uma região diferente dos hominídeos da América do Norte. Provavelmente seriam parentes de aborígenes australianos. Então já existiam a partir daí dois grupos que deram origem ao homem americano.
os asiáticos e os aborígenes australianos. Walter batizou a primeira brasileira com o nome de Luzia, em homenagem a Lucy, um dos primeiros fósseis de hominídeos encontrados no continente africano, mais precisamente na Etiópia. Lucy era uma fêmea da espécie Australopithecus afaensis, que viveu há aproximadamente 3,2 milhões de anos. E essas são algumas características através da reconstrução facial da Luzia, que seria a parente, distante da Lucy. E aí são alguns traços que foi feito da face dela com os aborígenes australianos. Já aqui nós temos algumas imagens de Lucy, como ela seria, qual seria o tamanho dela, qual seria a aparência dela também, a reconstituição dos ossos que foram encontrados e a reconstituição de como ela seria se ela tivesse o restante da parte corporal. Uma segunda teoria fala das canoas polinésias. Essa teoria fala que grupos humanos teriam migrado da Oceania para a América há pelo menos 15 mil anos. Eles teriam chegado até aqui através das canoas polinésias, que eram pequenas embarcações a remo que teriam provavelmente utilizado as correntes marítimas para o direcionamento das embarcações. Então aí seria o deslocamento que eles teriam feito para chegar na América com essas embarcações. Uma curiosidade é que um francês de 72 anos fez uma experiência parecida no ano passado, atravessando o Oceano Atlântico através de um tonel sem ter motor algum, somente sendo levado pelas correntes marítimas e pelo vento. Então ele fez essa viagem comprovando que a corrente marítima pode sim direcionar uma embarcação, embora seja difícil compreender como isso tem acontecido com as canoas polinésias. Mas quais eram as diferenças entre Lucy e Luzia? Lucy era da espécie de hominídeos Australopithecus, que significa macacos do sul. Eram parecidos com os chimpanzés e próximos do gênero Homo. Foram extintos há aproximadamente 2,5 milhões de anos. Eram bípedes, mediam aproximadamente 1,20 m de altura e tinham crânios de tamanho 35% menor do que os nossos. Instrumentos de madeira e ossos encontrados junto a eles sugerem que dominavam a fabricação de alguns utensílios. Já Luzia era da espécie Homo sapiens. Sapiens significa sábio que pensa. Tinha um cérebro bem desenvolvido, capacidade de raciocínio, linguagem e inteligência. Tinha uma postura ereta que lhe permitia observar ao longe como forma de proteger-se e observar o espaço. Sua alimentação estava baseada em folhas, frutas, raízes e algumas vezes carne. Uma curiosidade sobre a espécie Lucy está no personagem de histórias em quadrinhos de Maurício de Souza, Piteco, que seria da espécie semelhante a Lucy. Até 2018, o fóssil de Luzia encontrava-se guardado no Museu Nacional do Rio de Janeiro, mas em 2018 um incêndio destruiu o museu e grande parte do acervo. Junto com ele, o fóssil de Luzia, o pouco que sobrou dele pode ser visto através dessa imagem. Como nós estamos falando de fontes históricas, vamos recordar alguns conceitos que já estudamos anteriormente quando falamos de arqueologia. Temos no Brasil diversas fontes históricas formadas por vestígios arqueológicos que servem para que possamos compreender como viveram os nossos antepassados. Estes vestígios são encontrados em sítios arqueológicos. Temos diversos sítios arqueológicos no Brasil. São alguns exemplos. Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. Parque Arqueológico Calçoene, no Amapá. O sítio arqueológico na Ilha do Campeche. Os relógios solares encontrados na Barra da Lagoa. Esses relógios solares serviam para marcar o início do solstício de verão e de inverno, épocas de plantio, pesca, que serviam para regular e organizar a vida desses povos primitivos. Temos também os povos do Sambaqui, que significam montes de conchas, eram povos que habitavam o litoral catarinense, viviam e se alimentavam e depositavam também seus mortos nesses espaços. E assim nós concluímos o conteúdo de hoje, que falou sobre sítios arqueológicos e também sobre as origens do homem pré-histórico americano. Espero que tenham gostado, inscrevam-se no canal e enviem também suas dúvidas, reclamações e sugestões. A Região da História vai ficando por aqui, um forte abraço e até logo!